Descobri da pior forma que enquanto eu estava na UTI com o meu filho, correndo risco de vida, o meu marido, na época pai dele, estava no motel com a amante. Então, eu, apesar de tudo, geralmente tem vezes casos de traição, a gente acha que era um cara violento, que era um cara abusivo, mas não. Esse meu ex-marido, até esse dia, ele nunca tinha me dado motivos para reclamar dele. Inclusive, né, o nosso filho ele precisou ficar internado quando tinha 3 aninhos. E na época foram assim dias muito difíceis. Eu considero que foram os piores dias da minha vida. Eu fiquei ali sozinha no hospital. Eu estava morando em outra cidade, não era na minha cidade natal. Então eu não tinha parentes que pudessem revezar comigo nada. E nós fomos morar nessa cidade porque ele tinha tido uma oportunidade bem boa de trabalho. E aí então eu ficava ali com meu filho, eu fiquei durante 17 dias com meu filho na UTI. E já no final eu descobri essa traição por parte do meu ex-marido, pai dele. E assim, foram dias horríveis, parecia que os dias não passavam, eu naquela angústia, os médicos sempre com notícia ruim, só no final mesmo que meu filho veio a melhorar. Hoje em dia, graças a Deus, ele tem 7 anos, ele se recuperou muito bem, nunca mais ficou internado. Mas na época eu cheguei a pensar que eu poderia perder o meu filho. É assim, foi uma situação muito, muito, muito difícil. E ele ficava, né, em casa, levando a vida normal, porque ele dava a desculpa de não poder faltar ao trabalho. Afinal, ele estava pagando tudo apenas com o salário dele. Na época eu não trabalhava. E então, assim, ele dava essa desculpa que ele não podia ficar nem um dia com o nosso filho. Eu achava estranho, porque ele folgava, inclusive, sábado e domingo. E aí ele dava uma passadinha rápida sábado e domingo, ele ficava tipo 1 hora no hospital e ia embora. E foi durante uma dessas visitas que eu descobri toda essa história, inclusive que ele estava indo para motel enquanto eu cuidava do nosso filho. Então ele visitava o meu filho na UTI apenas sábado e domingo. Ele nunca chegou a ficar nem um dia todo, nem uma noite com meu filho. Eu tinha inclusive que tomar banho, tudo ali no hospital, eles me acolheram muito e me ajudaram, porque eu expliquei a minha situação, que não tinha nenhuma outra pessoa que pudesse ficar com meu filho. Então eles reservaram um quartinho para mim. Eu não ficava todo o tempo com meu filho, porque meu filho estava na UTI. UTI a gente sabe que tem muitas regras, mas eles cederam ali um quartinho para mim próximo à maternidade, para não ter risco de levar nada, né, ruim pro meu filho na UTI. E eu fiquei ali um quartinho que tinha um banheiro junto, sabe? Assim como se fosse um quarto suíte de um hotel, só que no hospital. E eu fiquei ali durante esses 17 dias, né? Tomava banho ali, descansava ali tudo. E cuidava do meu filho também. Tava sempre de prontidão para caso, né, pudesse visitar o meu filho e lá ficar com ele um pouquinho, eu ficava. E em um desses dias que ele foi ele dar uma passadinha no hospital no sábado e no domingo, ele deixou uma bolsa dele comigo, uma necessaire, assim, que tinha algumas coisas que ele levava pro trabalho, sabonete, coisa assim. E tinha o celular dele, ele não entrou com o celular na UTI. E aí, então, ali eu fiquei olhando, né? Eu tinha uma senha do celular, eu fiquei ali olhando minha rede social até. Não fiquei olhando nada dele, porque, como eu disse, eu nunca imaginava. Eu imaginava que ele realmente não estava com o nosso filho por questões de trabalho. Ele nunca tinha me mentido até então, ou eu nunca tinha descoberto mentiras dele. A gente era um casal totalmente normal. E eu tava ali sem pretensão de nada quando chega uma notificação no aplicativo dele de mensagem. E aí falando que hora ele vinha, né, que tava tudo pronto, só tava esperando ele, que eles iam viajar, né, a amante falando com ele que ia viajar com ele no sábado à noite e no domingo. E ali assim, o chão se abriu para mim, meu mundo desabou. E o que eu pensei foi começar a tirar print das conversas, enviei pro meu aplicativo de mensagem para salvar, né, tudo e ter provas contra ele, porque eu tinha certeza que ele ia falar que eu era louca, que eu tava inventando, que eu tava alucinando, porque eu não tava dormindo direito. Eu já tinha certeza disso, porque assim, é sempre o mesmo final, né? Quando a gente descobre uma traição, já tinha acontecido com pessoas próximas a mim. Então, o que eu pensei de imediato foi isso. Comecei a subir a conversa, né? Descer, na realidade, ali as conversas. Tirei print de muita coisa e comecei a enviar para mim. E chegou num ponto de um dia que eu estava muito cansada no hospital, que eu pedi para ele se eu poderia ficar um dia e uma noite em casa no sábado. A gente trocava, tipo, sábado, 7 horas da manhã por aí. E eu ia para casa, passava um dia e uma noite e retornava no domingo. E ele ia para casa no domingo descansar para poder trabalhar na segunda. E ele se negou. E justamente nesse dia, ele estava no motel com essa amante.
Graças a Deus, depois desse dia, o meu filho ele começou a melhorar, a apresentar melhora, e dentro de 5 dias ele teve alta do hospital. Eu, assim, naquele momento que eu descobri aquilo, eu só fiz chorar. Ele me pegou chorando, mas eu fui dissimulada ao ponto de fingir que eu não sabia de nada. Eu não sei se ele percebeu, né, que eu tinha visto ali a mensagem, ele ficou meio diferente comigo, como se tivesse desconfiado, mas não me confrontou em nada. Eu fingi que não tinha visto. E aí, assim, naquele momento, quando ele saiu do hospital, eu subi, fiquei com meu filho, e eu segurei a mãozinha do meu filho, eu lembro como hoje. A mãozinha dele pequena, que ele tinha na época 3 anos. Eu segurei a mãozinha dele, pedi pra Deus que ele saísse daquela situação. E que se ele melhorasse, assim que ele melhorasse, eu ia embora daquela cidade, nunca mais eu queria ver aquele homem na minha frente. Eu peguei, assim, um nojo muito grande dele depois disso. Eu mal conseguia olhar na cara dele, sabe? Porque me dava vontade de partir pra cima. E eu aguentei todos esses dias firme com meu filho. Quando foi mais ou menos uns 2 dias antes do meu filho receber alta, ele já não tinha mais risco de vida. Aí eu entrei em contato com a minha família lá na minha cidade natal, expliquei toda a situação, mandei os prints pra eles e pedi pra minha mãe, né, se ela podia vir pra minha casa, ficar na minha casa, pra quando meu filho recebesse alta, eu já ir logo embora com ela. E assim foi feito. Então, quando meu filho recebeu alta, aconteceu que o meu ex-marido ele estava numa viagem de trabalho, ele me disse que era de trabalho. Depois de tudo isso eu nem sei, eu sei que ele não estava em casa. Eu e minha mãe a gente juntou o que dava, juntamos também as coisinhas do quarto do meu filho, né? Conseguimos pagar um caminhão para levar as coisinhas do quarto do meu filho, coisas, roupas que era minha, né? Algumas coisas assim que eu quis de casa eu levei. Mas os móveis, a maioria, eu deixei pra ele. E fomos embora. Quando ele chegou de viagem, eu não tava mais em casa. Ele percebeu falta das roupas, falta das coisas do meu filho. Ele entrou em pânico, me ligou. E eu expliquei toda a situação, que eu já sabia de tudo. Mandei os prints pra ele também. E acabou tudo entre a gente, né? Só entrei com pedido de divórcio mesmo. Regularizei questão de guarda, de pensão. E é isso. Ele não queria pagar a pensão, né? Mas como ele não trabalha por conta, não teve como ele omitir nada. Ele paga a pensão certinho por determinação judicial. Mas ele não faz questão do filho. Não faz questão de me ajudar em nada por fora da pensão. A pensão que ele dá não é grandes coisas. E assim, né? Ele mostrou, depois do nosso término, ele mostrou que realmente nunca gostou do filho dele, o primeiro filho, né? Que ele teve. E nós tivemos um relacionamento muito longo, é que eu não quis engravidar no início, né? Deixei pra engravidar depois de um tempo, porque eu queria curtir ali o meu casamento nos 2 primeiros anos, escolhi não engravidar. Mas assim, entre namoro e casamento, nós ficamos mais de 10 anos juntos. E ele nunca teve carinho, acho que nem por mim e nem pelo filho, né? Devido a tudo que ele fez. É isso, pessoal. Curte, comenta e compartilhe. Já me segue se ainda não tá me seguindo.